E neste momento vamos conversar com a professora Teodolina Batista da Silva Cândido Vitório. Bom, um nome imponente para uma mestre. Ela é mestre pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro. Ela há 16 anos atua na área do direito. Há 13 anos formou-se pela FAD-Vale. E justamente na FAD-Vale ela exerce aí uma grande função como assessora de coordenação e professora de graduação e pós-graduação. Professora Teodolina, doutora Teodolina, é um prazer recebê-la aqui. É um prazer nosso, a FAD-Vale agradece a oportunidade. Pois é, e tempos atrás, no início do nosso programa, sempre conversávamos aqui. Verdade, né? É fato. Por sinal, sempre muito primorosas as oportunidades que nós temos tido de podermos, de alguma forma, estarmos aí difundindo a cidadania a partir, no caso aí, da divulgação de temas que seguramente são importantes para o cidadão. E hoje nós escolhemos um tema fantástico. O nosso tema hoje é danos morais, que, aliás, a sua tese de mestrado foi justamente com esse tema, né? É verdade, né? Nós tivemos a oportunidade de estarmos pesquisando em nível de mestrado, mas também, sobretudo, como cidadã, as questões alusivas ao dano moral. É interessante, no caso aí, que, de repente, essa se tornou uma das minhas grandes paixões, não só como profissional, mas, sobretudo, como pessoa. Né, uma vez que a gente sabe que o dano moral ele está intimamente relacionado a um dos maiores fundamentos do Estado Democrático de Direito, constitucionalmente garantido aí pelo artigo 1º, inciso 3º de nossa Carta Magna, que é o princípio da dignidade humana. Pois é, então, gente, vamos saber em que se constitui o dano moral. O que quer dizer dano moral, o que vem a ser um dano moral em nossas vidas? Receba, o dano moral, na verdade, ele vai consistir no sofrimento, na dor da alma, naquelas condutas que, de alguma forma, violaram a intimidade, a privacidade, a honra e a imagem das pessoas. Muito, no caso aí, comum nos tempos atuais, quando, de alguma forma, nós vivemos a era da patrimonialização das relações pessoais, onde as pessoas valoram as demais pelo que elas possuem, não, na verdade, pelo que elas são. Assim, então, as pessoas deixaram de se tratar com respeito, deixaram de se tratar com amor, deixaram de se tratar dentro dos preceitos éticos e passaram, de alguma forma, a desprezar os valores de ordem, então, pessoal, que, então, o cidadão, as pessoas, enquanto, no caso aí, filhos de Deus, sobretudo, e enquanto, no caso, então, sujeitos de direito, possuem. É interessante, no caso aí, que o nosso novo Código Civil brasileiro, acompanhando a Constituição Federal, hoje possui a capitalização, no caso aí, do artigo 11 até o artigo 21, mostrando os direitos da personalidade, justamente focando o quê? Focando que, de alguma forma, quando ocorrer a violação da intimidade, da privacidade, da honra, da imagem das pessoas e, de alguma maneira, alguém assim agir por ação ou por omissão, deverá reparar esse dano. Assim, todas as pessoas que agirem e essa ação ou essa omissão vier, no caso, a ofender, a agredir esse direito de personalidade, são passíveis de responderem civilmente diante do Poder Judiciário. E cabe até indenização. Exatamente, em nível de indenizações. Certo. Agora, isso, gente, em países de primeiro mundo, como Estados Unidos, o dano moral ele é levado tão a sério que cabe indenizações fabulosas, homéricas. E nós sabemos que essa fala é muito procedente, porque enquanto em países de primeiro mundo as questões patrimoniais e econômicas já estão superadas, já há uma valoração muito maior do dano moral. Hoje, na verdade, já capitulado de maneira muitíssimo específica no artigo 186 aí do Código Civil Brasileiro, mas ao mesmo tempo na nossa sistemática, no caso, em função de estarmos dentro de uma crise econômica, no caso, em nível nacional, as pessoas ainda não estão atentas, no caso aí, a esse fato de que a ofensa à alma, a dor da alma, o sofrimento que, de alguma maneira, acaba adjetivando, no caso aí, a personalidade humana, quando agredido na sua honra, então, seja, de alguma forma, levada a sério. Então, nós temos aí, muitas vezes, o Poder Judiciário, com muito bem-querer, pretendendo, no caso, contemplar essas questões, entretanto, no caso, com medidas que acabam vulgarizando, no caso, aí, a indenização, uma vez que, muitas vezes, essas indenizações estão muitíssimo aquém do próprio valor
que, de alguma forma, deveria ser aí decretado. Mas nós sabemos que nós estamos aí ainda neonatos, é um assunto ainda incipiente, em que pese ser um debate que já data de longa data, mas, ao mesmo tempo, na prática, ainda temos, no caso, uma grande caminhada a fazer em nome da cidadania. O dano moral também, ele é muito pessoal. O que poderia vir a ser um dano moral para mim pode não ser para você. Seria isso também? Olha só, o dano moral, como nós falamos, está relacionado à dignidade humana e aos direitos da personalidade. Daí, então, é importante que nós saibamos que ele poderá estar acontecendo vinculado a um dano material, tá? Ou seja, a prejuízos materiais, no caso aí, que serão somados também à dor, no caso aí, ao sofrimento, no caso, de alguma forma sofrido, e também, no caso, poderemos estar colocando que esse dano moral poderá acontecer de forma isolada e distinta. Exemplo, uma calúnia que A sofra em decorrência, no caso, de uma atitude responsável de B. Certo. Aparentemente não existe, a princípio, um dano material, ou seja, na verdade, um prejuízo pecuniário para se pagar. Não foi um objeto palpável, não foi um objeto, no caso aí, tangível, que, de alguma forma, acabou sendo atingido, mas foi o maior dos valores que o ser humano possui, que é exatamente a honra de A. Tá? No caso aí, que pode ser qualquer um de nós enquanto cidadãos. Então, o dano moral pode estar advindo aí de uma calúnia, de uma injúria, de uma difamação, tá? E isso é muito perigoso, porque na sociedade, hoje, é muito comum, às vezes, as pessoas viverem de fomentarem, no caso aí, a desgraça, tá? Alheia, através de conversas, no caso aí, que acabam arranhando, então, a personalidade dos demais cidadãos. Nós percebemos, no caso, então, que até mesmo dentro de uma sistemática bancária, muitas vezes, no caso aí, é aquela agência que, de alguma forma, remeteu o nome do cidadão para um Serasa, tá? Ou para um SPC, no caso aí. Enfim, sendo que ele estava em dia. Sendo que ele estava em dia, né? E tudo que ele possui, no caso aí, de maior honra é o próprio nome, tá? E aí aquela grande questão, o fato dele ter ficado com o nome, com a moral, no caso aí, de alguma forma violada, vai permitir que ele tenha, no caso aí, o direito de reivindicar uma indenização por danos morais. Sem falar dessa, que nós temos aí também as questões de ordem criminal que vão gerar responsabilidade civil e, por decorrência disso aí, o dano moral. Exemplo, um homicídio, além da responsabilidade, no caso aí penal, pode gerar também uma indenização por danos materiais e morais. Tá? Haja visto, no caso, então, ter se ceifado uma vida, tá? E de alguma forma aí podado uma série de sonhos, de expectativas que a família, ou os amigos, ou as pessoas tinham em torno de um ente querido. É muito comum, por exemplo, às vezes uma determinada pessoa é acusada de determinada coisa, mas não é trânsito julgado. Então, quer dizer, até que prove o contrário, essa pessoa é inocente. E, de repente, amplamente os jornais, as televisões divulgam aquela pessoa já como fato consumado, como se essa pessoa realmente tivesse passado por um julgamento e tivesse sido condenada. É interessante. Posteriormente, vem o julgamento, a pessoa é inocentada. Como é que ela fica diante da imprensa? Ela pode, de repente, entrar com uma ação de danos morais contra jornais, televisão e tudo mais? Existe a Lei 5.250, né, no caso aí, que vai prever, inclusive, também outros dispositivos legais, que o papel da imprensa é um papel fabuloso. Tá? A imprensa, certamente, é aquela que vai alavancar, no caso, a defesa da democracia, da liberdade, da cidadania, juntamente com outras extensões sociais. Mas, certamente, essa responsabilidade, no caso, ela é tridimensional, tá? E uma dessas, então, responsabilidades é exatamente com o conteúdo daquilo que é divulgado. Seguramente, no caso aí, o cidadão poderá vir a questionar, a depender da circunstância que cerca esse fato. Perfeito. Bom, então é só para vocês terem um exemplo, né? Não raro, eu tenho muito cuidado aqui como formadora de opinião. Percebemos, inclusive, sim, é verdade. Tenho até defendido isso, que às vezes a imprensa publica amplamente sobre uma determinada pessoa, às vezes até políticos, e não é trânsito julgado, aí eu digo, ó, até que prova o contrário, essa pessoa pode ser inocente. Então é melhor que a gente comunique o fato sem emitir, apenas nos limitando a informação, sem emitir o nosso ponto de vista. Ah, porque essa pessoa fez muito mal, essa pessoa é culpada. Imagine se não é. Que cuidado que a gente tem que ter. Mas, inclusive, existem jurisprudências entendendo, tá, que até a publicação, tá, daquela pessoa que foi detida,
tá? E que, de alguma forma, acabou tendo a sua imagem estampada em jornais. Esse simples fato, no caso aí, poderia estar gerando, no caso a favor dele, de forma defensável, o dano moral, porque, de alguma maneira, a imagem daquele cidadão é algo que a Constituição Federal e que o Código Civil e o nosso ordenamento jurídico, de uma forma geral, está a todo tempo a defender. Afinal de contas, no caso, como você próprio falou, até que haja o trânsito em julgado, nós trabalhamos com o princípio da inocência. E a reparação do dano moral, ela existe. Então, exatamente. Inclusive, nós vivemos aí dramas nos tempos atuais, porque nesse processo de evolução, no caso aí da teoria do dano moral, nós percebemos que existem tribunais, no nosso caso, Tribunal de Alçada, né, no caso aí, então, que tem propostas, no caso, que acabam exigindo um pensar. Porque, por exemplo, o Tribunal de Alçada propõe, no caso, existe projeto para estar, de alguma forma, tabulando, tá, o valor do dano moral. Como se o valor do dano moral fosse exatamente algo padronizado. Não é como o seu veículo que foi abalroado, você vai, no caso, em algumas autorizadas, promove alguns orçamentos e vai receber, no caso, que seja o mais alto. Mas o dano moral, de alguma forma, ele deve ser avaliado caso a caso. Exemplo, uma cicatriz no rosto de um artista não pode ter o mesmo valor no que diz respeito à indenização por dano moral daquela cicatriz da vida do rosto de um cidadão comum que não trabalha, no caso, através da própria estética, no caso aí. Muito pelo contrário, no caso, então, quando você padroniza, você impede que a justiça aconteça, tá? Dependendo, no caso aí do dano estético que uma mulher sofrer, seguramente o seu sofrimento vai ser muitíssimo maior do que aquele mesmo dano padecido por um homem. Não que as pessoas tenham valores diferentes. A questão é que, ao trabalhar a questão do dano moral, nós temos que estar avaliando cada uma das peculiaridades que, de alguma forma, estarão delimitando, no caso aí, a prestação jurisdicional com justiça, sobretudo com justiça. Então, viram que o dano moral está intimamente ligado à dignidade humana. Que coisa! A dignidade humana, realmente, ela há de ser respeitada. Exatamente. E justamente em decorrência disso, que constitui aí um dos grandes fundamentos da nossa República. Bom, lá na Fadival existe o Núcleo de Capacitação Científica e a Central de Defesa dos Direitos do Idoso, inclusive um ambulatório escola geriátrico, que coisa boa. E a professora Teodolina, ela é coordenadora desse núcleo, não é isso? Nós trabalhamos, no caso, como sendo professora orientadora, tá, desse núcleo de apoio, defesa do idoso, que se chama Central de Defesa dos Direitos do Idoso, sob a coordenação da professora Miriam, que é a nossa coordenadora aí do Núcleo de Capacitação Científica, vinculado à Central de Defesa do Idoso, onde nós temos ali, no caso, então, estagiários, monitores, profissionais voluntários e estudantes também voluntários, fazendo um belíssimo trabalho em defesa do cidadão idoso. Lembrando que, inclusive, nós temos aí o preceito da dignidade humana, que está presente na titulação dessa pesquisa. E que, na verdade, por muitas vezes ali, nos deparamos com circunstâncias em que o dano moral se encontra latente. Em diversos momentos, nós percebemos a possibilidade de estar, de alguma forma, reivindicando o dano moral para as pessoas na terceira idade, tá? Desde violências físicas, tá? Violências psicológicas, abandonos, tá? E outras espécies, no caso de violações. E agora nós já temos aí o estatuto aprovado, né, do idoso, e a gente sabe muito bem que respeitar o idoso, gente, é respeitar a si mesmo. Um dia todos seremos idosos. E, olha, eu inclusive falo sobre isso, como que os índios têm lições para nós, como que os índios respeitam os anciãos, são aqueles que acumularam experiência e têm tanta coisa para passar. E que pena que a nossa cultura está muito longe de chegarmos a essa... É fato, a cultura é cruel nesse sentido, tá? E é interessante que nós estamos vivendo um momento em que os idosos são tratados como uma sucata social e, de alguma forma, eles já anteciparam para a sociedade todo o seu patrimônio, toda a sua herança, no caso aí, em força de trabalho, tá? Em lições éticas, morais, tá? Previdenciárias, e ao mesmo tempo é como se ele fosse alguém sobrando aí, sem ter amparo e sem ter, no caso, a estrutura que o artigo 229, 230 da Constituição Federal outorga, tá? Da dignidade humana a partir o quê? A partir da defesa da vida, a partir, no caso, da participação popular. É interessante, no caso aí, que na pesquisa trabalhada aí no Núcleo de Capacitação Científica da
Fadival, percebeu-se que muito dessa violência, tá, no caso aí, está presente de maneira pontual na família, onde ele deveria estar recebendo exatamente o melhor, o afeto, o carinho, o apreço, o amor, né, que ele semeou ao longo da sua vida, né? Mas certamente, no caso aí, o promotor de justiça, no caso aí, doutor Leonardo Valadares Cabral, no caso, juntamente com o Conselho Municipal do Idoso, o CAAI, né, no caso, que é a Coordenadoria do Idoso, e outros órgãos, no caso aí, estão, de alguma forma, trabalhando em parceria conosco para que a gente possa olhar, no caso aí, no futuro, o idoso com uma expectativa, uma esperança diferente, mostrando que, de alguma forma, enquanto isso, é necessário que a população se conscientize de que, nesse caso também, cabe a propositura de dano moral em decorrência, no caso das violações de direitos por eles sofridos. E é interessante lembrar que o dano moral hoje tem sido trabalhado sob uma ênfase extremamente nova, que é o dano moral no direito de família. E eu falo isso porque dizia de direito de família, né, no caso da violação do idoso no direito de família, tá? E hoje você tem, no caso, a doutora Maria Berenice, tá? Regina Tavares, Nelson Roosevelt e outros mais, que vão trabalhar no sentido de que o dano moral, no caso aí, ele deve existir também em decorrência de violações ocorridas no seio familiar. Uma vez que, se entre pessoas estranhas existe o dever do respeito, muito mais redobradamente entre a família. E mostrando, no caso, então, que isso pode acontecer, inclusive, em decorrência de processos de separação e de divórcios, no caso, onde as questões são tratadas, muitas vezes, de formas inadequadas, né? Então, a violação dos deveres do casamento, por exemplo, a violação dos deveres da união estável, poderão estar, de alguma forma, promovendo uma possibilidade de indenizações por danos morais. É algo, no caso, novo no Brasil, mas é importante porque, de alguma forma, é a partir desses horizontes, no caso aí, nós podemos encontrar, no caso, um direito mais maduro, mais humano, quem sabe, um dia mais cristão. Isso mesmo. Até em filmes a gente pode observar que em países de primeiro mundo nós estamos engateando nisso agora, exatamente, né? Em países de primeiro mundo leva-se muito em consideração o dano moral. Então, entre casais, a gente até tem filmes aí hollywoodianos da década de 50 que já tratava essa matéria muito bem. Bom, nós agradecemos a sua presença no nosso programa. É uma pena que acabou o tempo, mas grande. Teremos novas oportunidades, né? Uma honra grande para nós. E aguardamos aqui, é sempre um grande prazer recebê-la. A Fadival agradece e estamos ali à disposição nos nossos núcleos, né, da nossa comunidade acadêmica, para que nós possamos estar prestando o nosso trabalho da melhor forma possível e certamente fazendo um trabalho não apenas acadêmico, mas sobretudo humano, que é o nosso papel. Gente, no caso do atendimento é gratuito aos idosos, eles recebem a assistência jurídica, providências sobre aposentadoria e outros benefícios, mesmo sem contribuição para o INSS, denúncia de maus tratos e violências físicas ou verbais contra idosos, com ações de indenização por danos materiais e morais contra os agressores, além dos procedimentos criminais, pensão alimentícia para idosos. E também consultas de enfermagem, como verificação de pressão, curativos, orientações sobre cuidados gerais. É importante salientar isso porque quantos dos nossos velhinhos têm se beneficiado e irão se beneficiar? Vamos tratar bem os nossos velhinhos. Não é verdade? Vamos tratá-los. Obrigada pela presença. Até a próxima oportunidade. Prazer grande, tá? Um grande prazer, minha querida. Valeu. E a gente volta já, daqui a pouquinho, Maíra Costa com vocês e o bloco Sétima Arte, com dicas da Local Home Video para você.